Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo dentro de você sabota cada passo rumo à riqueza espiritual e financeira? E se eu te dissesse que o seu maior inimigo dorme com você todas as noites? A maioria das pessoas está travando uma guerra silenciosa contra um inimigo que vive dentro delas. E está perdendo. Esse inimigo não tem nome, nem rosto. Ele não grita, ele sussurra. Ele te convence de que você não é capaz. Ele disfarça preguiça de autocuidado, medo de prudência e procrastinação de espera divina. Esse inimigo é sua mente condicionada pela mediocridade. Desde a infância, você foi programado por vozes externas, pais, professores, líderes religiosos, amigos, a acreditar que ser rico é pecado, que ser disciplinado é opressor, que fé é esperar e não agir. E você acreditou. Mas agora, você sente que há algo errado. Você percebe que está vivendo abaixo do seu potencial. E essa percepção é o início da libertação. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos da história. Mas antes disso, ele era apenas um jornalista falido, frustrado e cheio de dívidas. O que mudou sua vida? O momento em que ele identificou seu verdadeiro inimigo, os pensamentos automáticos que alimentavam suas crenças limitantes. Hill percebeu que não eram as circunstâncias externas que o impediam, era a sua programação mental interna, baseada em medo, dúvida e escassez. Thomas Edison, o gênio por trás da lâmpada elétrica, foi chamado de burro por seus professores. Disseram que ele nunca teria sucesso. Mas Edison ignorou essas vozes. Sabe por quê? Porque ele treinou sua mente para ouvir a própria convicção interior e não os ecos da mediocridade. Quantas decisões você tomou hoje com base no medo? Quantas oportunidades você recusou porque sua mente te convenceu de que não era o momento? Se você tivesse que nomear seu maior sabotador, ele teria o seu rosto. Hoje, quero que você faça algo simples e brutalmente verdadeiro. Pegue papel e caneta. Escreva as 5 principais vozes internas que te limitam. Frases como: não sou bom o bastante, não tenho dinheiro para isso, já é tarde demais para mim, Deus não me escolheu para isso, eu sempre fracasso. Agora olhe para essas frases. Elas são verdades? Ou são heranças de um inimigo invisível que você nunca desafiou? Você não pode vencer uma guerra se não reconhecer quem está lutando contra você. E às vezes, a batalha mais brutal é contra a voz que vive dentro da sua mente. Mas aqui está a verdade. Essa voz pode ser reprogramada. E a partir de hoje, você vai aprender como. No próximo capítulo, vamos expor a verdade oculta sobre o mundo espiritual e financeiro que ninguém te contou. E como essa verdade pode libertar você da escravidão mental. Te ensinaram que espiritualidade é desapego do dinheiro, que ser rico é ser distante de Deus. Mentiram para você. E essa mentira está custando a sua liberdade. Não existe evolução espiritual verdadeira quando há escassez na mente. E não existe abundância financeira sólida sem um espírito alinhado. Durante séculos, fomos condicionados a acreditar que existe uma separação entre o mundo espiritual e o mundo financeiro, como se dinheiro e fé fossem opostos, como se riqueza material fosse sinal de corrupção e pobreza um atalho para o céu. Essa dualidade é uma ilusão, criada por sistemas de controle, religiosos, políticos e sociais, para manter as massas aprisionadas na mediocridade, dependentes e subservientes. A verdade? O mundo espiritual e o mundo financeiro são reflexos um do outro. Sua conta bancária é, muitas vezes, um espelho direto da sua vibração interna. Napoleon Hill entrevistou Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo em sua época. Carnegie lhe disse algo que mudou tudo. A verdadeira riqueza nasce primeiro na mente, mas só se manifesta quando está em harmonia com uma fé inabalável. Hill entendeu ali que a lei da riqueza é espiritual. É uma questão de consciência, não apenas de esforço. Oprah Winfrey nasceu na extrema pobreza. Foi abusada, humilhada e rejeitada. Mas ela teve acesso a uma verdade poderosa, a conexão entre visão espiritual
e prosperidade financeira. Ela dizia: Deus me criou para viver em abundância e não vou mais aceitar menos que isso. Essa mudança interna de identidade espiritual foi o ponto de virada. Hoje ela é bilionária e profundamente espiritual. Você acredita de verdade que foi criado por um Deus de abundância, mas vive pedindo migalhas? Você se considera espiritual, mas tem medo de cobrar pelo seu valor? De onde vêm essas crenças? Quem te ensinou a separação entre o sagrado e o dinheiro? Aqui está um exercício que pode reprogramar sua mente espiritual financeira. Todos os dias, ao acordar, diga em voz alta: eu sou um canal de abundância divina. Minha riqueza honra a Deus. Ser próspero é meu estado natural. Minha espiritualidade atrai prosperidade. Repita por 21 dias. Não é mágica, é neurociência espiritual aplicada à fé. Você está treinando sua mente para alinhar sua vibração com a verdade espiritual do universo. Deus é fonte, e Ele não criou ninguém para a escassez. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para manifestar, através da sua fé, seus dons e sua ação, a grandeza que Deus plantou em você. A espiritualidade verdadeira não é fuga da matéria. É a conquista da matéria a partir do espírito. No próximo capítulo, vamos revelar como as crenças invisíveis que você carrega estão sabotando diretamente sua capacidade de gerar riqueza e propósito. Você não é pobre porque não tem dinheiro. Você é pobre porque acredita, no fundo, que não merece tê-lo. Sua vida externa é apenas o reflexo das suas crenças internas. Se você acredita em escassez, o universo apenas obedece. Crenças são comandos silenciosos, programas mentais que operam no piloto automático. E o problema é que, na maioria das vezes, essas crenças não são suas. Foram instaladas por outras pessoas num tempo em que você não tinha consciência para questioná-las. Frases como: dinheiro não traz felicidade. Melhor pobre e honesto do que rico e corrupto. Quem nasceu para pouco, morre com pouco. Espiritualidade e riqueza não combinam. Essas ideias se transformaram em filtros da sua realidade. Você passa a ver o mundo através dessas lentes e age de acordo. E adivinha? Seus resultados nunca ultrapassam o limite das suas crenças. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar Henry Ford. Ford era um homem de origem humilde, sem formação acadêmica, mas bilionário. Quando perguntaram a ele: como alguém com tão pouca educação construiu um império? Ford respondeu: porque eu nunca acreditei que precisava da permissão de alguém para ser grande. Hill entendeu ali que a verdadeira prisão não era financeira, era mental. Jeff Bezos, fundador da Amazon, cresceu numa família simples, mas desde pequeno sua mãe dizia: você é um criador, você vai mudar o mundo. Percebe? Enquanto a maioria recebe frases como não pode, não dá, não é para você. Alguns são programados para vencer desde cedo. A diferença não está no QI, no dinheiro ou no talento. Está na crença fundamental sobre o que você merece da vida. Quais frases você ouviu na infância que se tornaram verdade absoluta para você? Você já percebeu como seus comportamentos financeiros seguem exatamente essas crenças limitantes? E se você estiver vivendo uma realidade que não é sua, mas da sua família, da sua cultura, da sua religião mal interpretada, faça um inventário das suas crenças financeiras. Divida uma folha em 2 colunas. Na esquerda, escreva todas as frases negativas que você já ouviu sobre dinheiro. Na direita, reescreva cada uma delas em uma nova afirmação poderosa e verdadeira. Exemplo: dinheiro é sujo. Dinheiro é uma ferramenta divina de expansão. Rico não entra no céu. Quem honra a Deus com sua prosperidade, constrói o céu na terra. Leia essas novas frases todos os dias pela manhã. É assim que você começa a reprogramar seu inconsciente. Porque enquanto você acreditar que não pode, você nunca poderá. Suas crenças são o chão invisível sobre o qual você caminha. Mude o chão, e você muda o caminho. Se você quiser criar uma nova vida, vai precisar acreditar de verdade que ela é possível, não amanhã, agora.
No próximo capítulo, você vai entender a guerra que acontece entre a mente medíocre e a mente milionária e como escolher todos os dias de que lado você está. Todos os dias, dentro da sua cabeça, acontece uma guerra silenciosa, e nessa guerra, apenas uma mente sobrevive, ou a que te limita, ou a que te liberta. A diferença entre um homem quebrado e um milionário raramente é sorte. É o exército mental que cada um comanda. A mente medíocre é preguiçosa, reativa e dominada pelo medo. Ela sempre busca o caminho mais fácil, evita desconforto e justifica fracassos com desculpas espirituais como "não era da vontade de Deus" ou "o tempo certo vai chegar". A mente milionária, por outro lado, é estratégica, disciplinada e movida por fé ativa. Ela entende que desconforto é o preço da transformação. Ela não espera o tempo certo. Ela cria o tempo certo. Essas duas mentes vivem em você, mas só uma pode comandar a sua vida. Napoleon Hill narra que quando conheceu Charles M. Schwab, presidente da US Steel, ficou impressionado com sua clareza mental. Hill perguntou: "Como você toma decisões com tanta confiança?" E Schwab respondeu: "Eu alimento minha mente com grandeza. Não permito que pensamentos fracos entrem nela." Hill entendeu ali que a mente milionária é nutrida com intenção. Ela é treinada todos os dias para liderar, vencer e expandir. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. 1000 vezes. A mente medíocre teria desistido na 10ª. A mente milionária dizia: "Não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 formas de não fazer." Essa diferença de interpretação muda tudo. Não é o que acontece com você, é a forma como sua mente reage ao que acontece. Qual dessas mentes está vencendo dentro de você hoje? Você está reagindo como um guerreiro espiritual ou como uma vítima do mundo? Você age com fé estratégica ou usa a fé como desculpa para não se mover? Todos os dias pela manhã, faça este ritual de alinhamento. 1. Identifique o primeiro pensamento negativo do dia. 2. Responda a ele como um general da mente milionária. Exemplo: "Isso é difícil demais. Tudo que vale a pena exige esforço. Eu estou pronto." 3. Visualize mentalmente sua versão vitoriosa superando esse obstáculo. 4. Haja imediatamente em direção a esse futuro, mesmo que com um pequeno passo. Esse processo diário é como afiar uma espada. Ou você treina sua mente, ou será dominado pela fraqueza dela. A mente medíocre quer conforto, a mente milionária quer legado. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para reinar sobre si mesmo, seus medos e sua missão. Todos os dias, você escolhe seu comandante interno. Hoje, escolha a mente que constrói e não a que sabota. No próximo capítulo, você vai descobrir a arma espiritual que os grandes usam em silêncio e que talvez você tenha esquecido: a disciplina. Você não precisa de mais motivação, você precisa de disciplina, porque é ela, e só ela, que transforma a fé em resultados. A disciplina é a ponte entre o invisível da fé e o tangível da realização. Sem ela, até a promessa de Deus morre no deserto da inércia. Disciplina não é punição. Disciplina é amor próprio em estado bruto. É o ato sagrado de manter o foco, mesmo quando a emoção diz "pare". O problema é que muitos espiritualizam a procrastinação. Deus vai mostrar a hora certa. Quando for da vontade dele, vai acontecer. Mas a verdade espiritual é clara. Deus honra quem se move com coragem. A disciplina é o altar onde sua fé se transforma em ação. Napoleon Hill conta que entrevistou centenas de milionários e havia uma característica que se repetia em 100% dos casos: rotina disciplinada. Não importava se era um banqueiro, um inventor ou um empreendedor. Todos tinham horários, hábitos e comportamentos consistentes. Hill dizia: "A diferença entre o homem comum e o extraordinário é o que ele faz todos os dias." Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Emos Padua, criou um sistema pessoal com 13 virtudes, entre elas, a disciplina. Ele mantinha um diário rigoroso para avaliar seu progresso diário. Resultado: conquistou fama, poder
e um legado que dura séculos, porque quem domina seus hábitos, domina seu destino. O que você faz quando ninguém está vendo? Seus dias têm estrutura ou caos? Você está servindo à sua missão ou ao seu conforto? Crie sua rotina espiritual de disciplina milionária. 1. Acorde e declare: hoje eu ajo como quem já é. 2. Defina 3 ações diárias que te aproximam do seu propósito. Exemplo: ler 10 páginas de um livro, treinar o corpo, orar e visualizar. 3. Execute essas 3 ações antes do mundo te distrair. 4. Antes de dormir, revise: eu honrei minha missão hoje? Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com constância. Disciplina é a fé que age. Você não precisa de mais inspiração, você precisa de mais decisão. A disciplina é o escudo espiritual dos gigantes, e sem ela, até o mais abençoado dos homens vive como um derrotado. No próximo capítulo, vamos desvendar um princípio divino que pode levantar impérios ou destruir sonhos. A fé que move montanhas ou te afunda no abismo. A fé pode ser sua maior força ou sua pior prisão. Depende de como você a usa. A fé que não age, adoece. A fé que espera passivamente se transforma em ilusão. Fé verdadeira é movimento, não anestesia. A maioria das pessoas interpreta a fé como espera. Esperar que Deus resolva. Esperar que o tempo mude. Esperar que a sorte apareça. Mas a fé que transforma vidas não é passiva. É estratégica, é ativa. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te ao mar. Ele não disse: peça que o monte se mova. Ele disse: diga ao monte: haja com autoridade. A fé real fala com poder e depois age com coerência. Napoleon Hill viveu um dos maiores testes de fé quando decidiu escrever Pense e Enriqueça. Ele estava falido, desacreditado, com filhos pequenos para sustentar. Mas sua fé não era teoria, era ação. Mesmo sem garantias, ele se trancava todos os dias para escrever como se o mundo dependesse daquelas palavras. Resultado? Criou um livro que transformou milhões de vidas e ainda gera frutos até hoje. Isso é fé. Acreditar tanto em uma visão que você age como se ela já fosse real. Steve Jobs não era religioso nos moldes tradicionais, mas tinha uma fé inabalável no invisível. Ele dizia: você não pode ligar os pontos olhando para frente. Você só pode confiar que, de alguma forma, eles vão se conectar no futuro. Essa fé o fez criar produtos que mudaram o planeta. Mas ele não ficou parado esperando. Ele criou, testou, falhou, tentou de novo e venceu. Sua fé está te impulsionando ou te paralisando. Você usa a fé como ponte ou como bengala. Você tem fé em Deus, mas tem fé em você? Porque sem fé em si mesmo, até o milagre estaciona. Pratique a fé estratégica com este ritual. 1. Defina um objetivo ousado. Algo que parece impossível hoje. 2. Ore e visualize esse objetivo já realizado. Sinta-o como real. 3. Escreva 3 ações que você pode tomar hoje em direção a ele. 4. Haja, mesmo com medo, mesmo sem sentir vontade. A fé verdadeira não espera sentir. Ela se move, e os sentimentos seguem depois. A fé pode mover montanhas, mas se mal interpretada, pode te enterrar sob elas. A fé que transforma não é a que espera, é a que age, declara e constrói, mesmo sem ver. No próximo capítulo, você vai descobrir quem realmente está moldando sua realidade e como vozes invisíveis podem estar guiando seus fracassos ou seus milagres. Você acredita que está no controle da sua vida. Mas e se eu te dissesse que grande parte do que você sente, pensa e decide foi instalado por outras vozes, e nem são suas? Você não vive o que quer, você vive o que acredita. E o que você acredita foi programado pelas vozes invisíveis que te cercam. A mente humana é moldável. Desde o nascimento, absorvemos ideias como uma esponja, das palavras dos nossos pais, das críticas dos professores
dos sermões religiosos, das piadas da cultura popular. Essas vozes invisíveis, muitas vezes bem intencionadas, plantam sementes, e com o tempo, elas crescem e se tornam suas verdades pessoais. Você acha que escolheu sua profissão? Você acha que decidiu como se veste, quanto merece ganhar, o que é sucesso? A maioria das suas escolhas são respostas inconscientes às vozes que um dia disseram: isso não é para você. Você é muito sonhador. Ninguém da nossa família conseguiu. Melhor garantir um salário fixo. Napoleon Hill, no clássico Mais Esperto que o Diabo, escreve que o maior instrumento do mal não é o pecado, mas a deriva. O hábito de viver sem pensar, de seguir a manada, de repetir padrões sem questionar. Ele revela que o diabo atua nos pensamentos automáticos, nas distrações constantes e nas vozes inocentes que nos rodeiam. A maior prisão é aquela que você não percebe estar preso. Thomas Edison só se tornou um gênio porque sua mãe escondeu dele uma carta da escola dizendo que ele era mentalmente incapacitado. Em vez disso, ela olhou nos olhos dele e disse: seu filho é um gênio. Essa escola não está à altura dele. A voz da mãe reprogramou a identidade do menino. E aquela identidade moldou o destino do inventor. Agora imagine se ela tivesse falado a verdade que a escola disse. Quais são as vozes que moldaram sua autoimagem? Você está vivendo sua vida? Ou o script que te deram sem que você percebesse? Quais frases estão ecoando silenciosamente dentro de você e comandando suas decisões? Faça o exercício do raio-x das vozes invisíveis. 1. Pegue papel e escreva. Quais frases impactantes eu ouvi na infância, adolescência sobre dinheiro, sucesso, valor pessoal? 2. Liste pelo menos 5. Identifique quem disse. 3. Pergunte: essa frase é verdade universal ou apenas o limite daquela pessoa? 4. Escreva uma nova verdade para substituir cada frase limitante. Exemplo: frase antiga: você nunca vai ter sucesso fazendo isso. Nova verdade: eu honro minha missão e ela me faz prosperar. Repita essas novas verdades todos os dias. Porque a única forma de silenciar vozes antigas é criando uma voz interna mais forte. Você não pode controlar todas as vozes ao seu redor, mas pode escolher quais delas você deixa viver dentro de você. Desligue o volume das vozes que te diminuem. Amplifique as que te lembram de quem você é em Deus. No próximo capítulo, você vai ver como duas figuras lendárias, Edison e Napoleon Hill, venceram essa guerra invisível e criaram um legado que ecoa até hoje. Você conhece os nomes, mas talvez nunca entendeu o que realmente fez Edison e Napoleon Hill vencerem a guerra invisível contra a mediocridade. Grandes conquistas não nascem de circunstâncias ideais. Elas nascem de mentes inabaláveis, forjadas na disciplina, fé e decisão. Thomas Edison e Napoleon Hill enfrentaram pobreza, rejeição, falência, críticas, isolamento. Mas o que os diferenciou de milhões que enfrentam o mesmo? Eles decidiram dominar a guerra invisível dentro da mente. Eles entenderam que sucesso não é um evento. É uma construção, feita de hábitos, visão, resistência mental e fé aplicada. E o mais poderoso, ambos tinham rituais mentais e espirituais que alimentavam diariamente. Eles não deixavam a mente ao acaso. Eles treinavam a mente como um guerreiro afia sua espada. Edison, aos 12 anos, já vendia jornais e doces no trem. Foi expulso da escola, chamado de burro. Mas sua mãe acreditava nele, e ele decidiu acreditar também. Em seu laboratório, falhou mais de 1000 vezes ao tentar criar a lâmpada elétrica. Qualquer mente comum teria desistido. Mas Edison dizia: eu não falhei. Eu apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam. Essa é a mente milionária e espiritual em ação. Ela vê a falha como degrau, não como fim. Napoleon Hill era pobre, foi criado nas montanhas do Secundua. Quando conheceu Andrew Carnegie, ouviu dele: se você aceitar essa missão de estudar os homens mais ricos e decifrar seu segredo sem garantia de pagamento por anos, começamos agora. Hill aceitou. Sem dinheiro, sem fama, sem apoio, mas com fé e disciplina.
Ele passou mais de 2 décadas ouvindo, escrevendo, falhando, recomeçando, e criou uma das maiores obras de desenvolvimento pessoal da história. Por quê? Porque sua mente já era milionária, muito antes de sua conta bancária ser. Você está esperando as condições ideais ou está criando a sua história mesmo sem apoio? Você tem coragem de construir como Edison, mesmo quando tudo parece escuro? Você tem fé como Hill, que age mesmo sem garantias? Adote os 2 princípios centrais que Edison e Hill usavam. 1. Persistência até a evidência. Escreva hoje qual é sua visão de futuro. Declare: eu vou persistir até que essa visão seja visível para o mundo. 2. Ambiente de mente elevada. Afaste-se de pessoas, conteúdos e hábitos que alimentam dúvida. Cerque-se de mensagens, livros e vozes que elevam sua fé e foco. Faça disso um sistema. Construa como Edison, investigue como Hill e vença como ambos. Você não precisa ser gênio, você precisa ser fiel à sua visão, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Edison e Hill eram homens comuns. O que os fez extraordinários foi a forma como treinaram a própria mente. No próximo capítulo, você vai descobrir o ritual diário que os maiores vencedores espirituais usam para manter a mente blindada, a fé acesa e a disciplina inquebrável. Você quer transformar sua vida, mas sua rotina é a mesma de quem quer sobreviver. A mudança que você busca está nos hábitos que você evita. O segredo dos vencedores espirituais não está no que eles fazem de vez em quando. Está no que eles fazem todos os dias. A mente precisa de direção. A fé precisa de consistência. E o espírito precisa de alinhamento. Por isso, os maiores líderes espirituais e financeiros da história criaram rituais diários, sistemas que blindam sua energia e potencializam seus resultados. Rituais não são religiosidade, são estruturas sagradas que sustentam sua missão. Sem rotina, sua fé vira emoção. Sem disciplina diária, sua visão evapora. Sem rituais, você vive à deriva, vulnerável às distrações, críticas e medos. Benjamin Franklin acordava às 5 e começava o dia com a pergunta: o que de bom farei hoje? Steve Jobs se olhava no espelho todas as manhãs e perguntava: se hoje fosse meu último dia, eu estaria fazendo o que realmente importa? Esses não eram gestos bonitos, eram comandos mentais, rituais de alinhamento com propósito, foco e eternidade. Oprah Winfrey medita todos os dias, 2 vezes por dia. Ela diz: meu sucesso é fruto direto da minha rotina espiritual. Ela não começa o dia sem se conectar, sem alimentar sua fé, sem alinhar seu coração com a missão que carrega. Essa é a diferença. Pessoas comuns acordam e correm. Vencedores espirituais acordam e se alinham com o céu antes de enfrentar a terra. Qual é o seu ritual diário? Você está começando o dia como um guerreiro ou como uma vítima do despertador? Você se conecta com sua missão ou se afoga em notificações e distrações? Adote esse ritual por 21 dias e observe sua transformação. 1. Silêncio matinal 5min. Acorde e fique em silêncio. Respire, perceba, conecte-se. 2. Afirmações de identidade 5min. O eu sou um canal de prosperidade divina. O hoje ajo com disciplina, fé e poder. O minha mente está alinhada com o céu. 3. Visualização 5min. Veja-se vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta-a real. 4. Ação focada 15min. Execute uma tarefa estratégica, logo cedo, que avance sua missão. 5. Revisão noturna. Antes de dormir, pergunte: hoje fui fiel ao meu chamado? Isso é espiritualidade aplicada à ação. Isso é disciplina com direção. Isso é mentalidade milionária em estado puro. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa mudar sua repetição diária. O que você repete, você se torna. E os grandes se tornam grandes, porque tem rituais que sustentam sua grandeza. No último capítulo, você será desafiado a tomar uma decisão.
Uma escolha que pode definir quem você será nos próximos anos. Chegou a hora, não de ouvir mais, mas de decidir quem você vai ser a partir de hoje. A vida não muda com mais informação. Ela muda com uma decisão definitiva. Essa guerra invisível que você enfrenta todos os dias, entre o espírito e a carne, entre a mente milionária e a medíocre, entre o chamado divino e a distração, não termina com oração, nem com conhecimento. Ela termina quando você escolhe quem vai comandar sua vida. E aqui está a verdade brutal. Ou você assume o controle da sua mente, ou será controlado por ela. Ou você se levanta como guerreiro, ou vive como escravo. Essa escolha é sua. Sempre foi. Napoleon Hill dizia que o poder mais ignorado pela maioria das pessoas é o poder de decisão. Edison decidiu que iluminaria o mundo, mesmo sem saber como. Hill decidiu que escreveria uma obra imortal, mesmo sem saber se alguém leria. Oprah decidiu que sua dor seria semente, não sentença. Bezos decidiu que deixaria a segurança de um emprego, para construir um império do zero. Todos eles venceram a guerra interna antes de vencer a externa. Não porque eram especiais, mas porque decidiram que não voltariam atrás. Você está esperando o momento certo, ou vai escolher agora? Você está disposto a pagar o preço de viver sua missão, ou vai continuar vendendo sua alma por migalhas? Quem você quer ser nesta guerra? O prisioneiro das suas desculpas? Ou o general da sua própria revolução? Hoje, você vai fazer um pacto consigo mesmo. Pegue papel e escreva. A partir de hoje, eu decido. Complete com sua verdade. Ser fiel à minha missão. Viver como um milionário espiritual. Agir apesar do medo. Assine com data. Depois escreva. As 3 ações inegociáveis que sustentam essa decisão são: levantar cedo, orar e agir com disciplina. Leia esse papel todos os dias. Grave essa decisão na alma, porque se você não decidir, o mundo decidirá por você. Você foi treinado para ser mediano, mas nasceu para ser extraordinário. Você foi condicionado à escassez, mas carrega a centelha do Criador. Você está numa guerra, e agora não há mais desculpas. É hora de despertar. É hora de escolher. É hora de viver como quem já venceu. Feche os olhos por 10 segundos, respire fundo e diga com autoridade: eu decido, eu comando, eu venço. Agora, levante-se e honre essa decisão. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Mas acima de tudo, viva essa verdade. O mundo precisa da sua luz acesa.